Como eu sei que sou filho de Deus? As evidências da vida no Espírito é o título da nossa reflexão. E esta pergunta ela pode parecer irrelevante em se tratando de uma reunião como esta, de uma reunião onde a igreja se encontra, porque a pergunta seria: nós não somos todos cristãos, todos que se reúnem aos domingos nas igrejas no sentido da reunião, não são cristãos? A verdade é que não. É importante que você entenda que o fato de estar em uma reunião, em um local onde a igreja se reúne, não quer dizer que você faça necessariamente parte dela. Jesus, comparando os cristãos e os não cristãos, ele usou a expressão trigo e joio. O trigo são aqueles que verdadeiramente creem. O joio é aquele que está no meio do trigo, que se reúne até com o trigo, mas que nunca creu em Jesus. E ele mesmo, o Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, disse de maneira muito clara que nem todo aquele que me diz, ou aquele que professa: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu participo da igreja, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, a Jesus mesmo, entrará no reino dos céus. Aqui, o reino dos céus, quando Jesus vier se manifestar em sua glória, um novo céus, nova terra. Mas o texto também quer dizer, nem faz parte do reino de Deus. Aqueles que não confessam Jesus não fazem parte do reino de Deus. Então ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta apenas dizer, confessar, falar da boca para fora. É preciso que esse confessar seja real. Isso, se ele for real, ele vai ter implicações na vida, transformações na nossa vida. Como saber se nós realmente somos, ou como eu sei que eu sou o Filho de Deus? Eu gostaria de nós tratarmos 4 evidências a partir do texto de Romanos, no capítulo 8, os versículos 5 a 17. Antes de entrarmos propriamente no texto, gostaria que nós entendêssemos o que Paulo quer dizer com a palavra carne, que nesses versículos aparece 8 vezes. A Bíblia apresenta a palavra carne, que no grego sarx ou creas, com alguns significados. Dentre eles, primeiro, a palavra carne significando comida, comer carne, como em 1 Coríntios 8:13, quando Paulo diz que se comer carne vai escandalizar meu irmão, então eu não devo fazê-lo. Depois a palavra carne em João capítulo 1, versículo 14, quando Jesus, e aí a descrição de Deus, Jesus tomando a forma de um homem, se fez carne, se fez corpo humano, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra carne significa descendência. Em 1 Coríntios 10:18, vede a Israel segundo a carne. Aqui Paulo está falando da descendência dos judeus de Israel, segundo a carne. Ela também pode significar, como Efésios capítulo 5, versículo 31, a carne, nesse contexto, significa o ato sexual. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só
carne, o casamento ou o relacionamento sexual. Mas as duas aparições aqui significa propensão ao pecado e natureza pecaminosa. A propensão ao pecado a gente pode ver carne em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o espírito. E aqui já dizendo daqueles que creem em Jesus que há uma luta entre o espírito, aquele que nasceu de novo, nasceu do alto, nasceu do espírito, contra a carne, que é essa propensão para o pecado, que os cristãos ainda têm. E o último significado é Romanos 8, 5, que nós vamos tratar, a natureza pecaminosa. E aí então vamos para o nosso texto, Romanos 8, versículos 5 a 6. Quem vive segundo a carne ou a natureza pecaminosa, aqui as três ocorrências são natureza pecaminosa, tem a mente voltada para o que a natureza pecaminosa deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da natureza pecaminosa é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E aí eu gostaria que nós víssemos então quais evidências, como eu posso ver se a minha confissão é real. A primeira evidência é onde está a sua mente? Para o que a sua mente está voltada? A mente, neste contexto, significa não somente a maneira como nós pensamos, mas a nossa vida, o nosso ser, a nossa vontade, as nossas motivações. Qual que é o principal objetivo das nossas vidas? E aqui Paulo está dizendo que a natureza pecaminosa tem como motivação, a sua mente está voltada para o que a natureza pecaminosa ou a carne deseja. A sua inclinação é sempre para o pecado. A carne não cogita as coisas do alto. Ela só se preocupa com as coisas dessa realidade, as coisas terrenas. Ela pode até dizer Senhor, Senhor, mas ela só faz o que a vontade e a natureza pecaminosa dela oferece. Ela não tem condições de fazer o que agrada a Deus, porque a sua natureza ainda é de pecado, a sua natureza não foi transformada. Eu lembrei de antes de eu crer na palavra, e que pela graça de Deus o Senhor transformou isso em mim, de como eu vivia antes de ter a revelação da graça de Deus, de Deus ter me alcançado. Eu vivia totalmente separado de Deus, ainda que houvesse temor a Deus, ainda que eu falasse de Deus, participasse de uma religião, a minha natureza pecaminosa, a minha carne, estava sempre voltada para as coisas da carne, para as obras da carne. Como é que podem ser vistas essas obras da carne? Como é que eu vejo se eu estou na carne realmente? O texto de Gálatas, no capítulo 5, os versículos 19 a 21, Paulo vai tratar das obras da carne. O que esta natureza pecaminosa produz? A essência dela, ela é voltada para estas práticas. E aí nós vamos identificar o que é viver nesse sentido, viver na carne. Porque as obras da carne, ou da natureza pecaminosa, que é a que nós estamos vendo os primeiros significados, são manifestas, elas são claras, elas podem ser vistas, elas são evidentes na vida daqueles que assim vivem. Elas são adultério, prostituição, impureza, lascívia, que é imoralidade sexual em pensamentos, nos atos ou no falar, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, que são divisões causadas por interesses da carne, iras, pelejas, dissensões, heresias como obras da carne, produzidas pelos interesses carnais, que são distorções dos ensinos da palavra de Deus, invejas, homicídios, bebedices, o beber demais,
se embriagar, glutonarias, o comer demais, o descontrole com a alimentação e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem vive assim precisa nascer de novo. Ainda está nesta natureza de pecado. A sua vida, a sua mente é voltada somente para essas coisas, ela é voltada somente para essas coisas. Agora, quem nasceu de novo, nunca cometerá nenhum destes pecados. Não quer dizer que nós, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos impecáveis. É claro, o que acontece é que agora nós somos governados pelo Espírito, a nossa vontade não é mais viver para a carne, mas como nós ainda vivemos neste corpo que é carne, nós somos propensos ainda a isso. Mas um relacionamento com o Senhor que se dá no nível espiritual, pelo Espírito, é possível não mais viver nestas práticas. Quem nasceu de novo não vive nesta prática, vive de maneira voluntária nisso. Ele tem uma nova mente e então quer viver para a glória de Deus e sabe que essas práticas não glorificam o Senhor. Essa é a descrição então daqueles que têm essa natureza de pecado. Do outro lado, quem de verdade nasceu de novo, pensa nas coisas do alto, vê o mundo a partir da palavra de Deus, deseja conhecer mais ao Pai, deseja conhecer mais as coisas dele, mais a sua palavra. Há uma mudança de mente e que vai também desembocar nas nossas práticas. Não é somente o que diz, mas é o que faz a vontade do Pai, que deseja fazer a vontade do Pai. A mente no texto é vida, não uma atividade de vez em quando. O pastor John Piper, escrevendo para líderes, ele quis dizer claramente com o texto, o título do livro, nós não somos profissionais. A fé cristã não é uma profissão, não é uma atividade que eu faço de vez em quando, ela deve ser o centro da minha vida. Tristemente, boa parte dos cristãos ainda estão no leite, ainda estão voltados e são tentados nessas áreas. O que a vida do Espírito traz? Vida e paz. É isso que Paulo disse. Nós temos paz em Cristo, vida nele, independente das circunstâncias que estejam à nossa volta. A segunda evidência que nós podemos identificar é: você tem o desejo de obedecer a Deus? Há um desejo de se voltar para as coisas do Senhor, de obedecer o que a palavra dele diz? Porque lembra, nossa vida era voltada para as coisas da carne, deste mundo. Nós desejávamos estar assim. Agora, se nós estamos no Espírito, se nós nascemos de novo, se eu sou filho de Deus, eu quero viver para Ele e eu quero obedecê-lo, tenho prazer e alegria em obedecê-lo. Os versículos 7 a 10 de Romanos 8 diz que a mentalidade da natureza pecaminosa é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Olha a evidência, a natureza pecaminosa, aquele que está na carne, e a mentalidade desse não se submete à lei, aos mandamentos, ao que Deus diz em sua palavra, e nem tem condição de fazê-lo. Quem é dominado pela natureza pecaminosa não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da natureza pecaminosa, mas do Espírito. E aí é a condição: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, novamente, a condição: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, não nasceu de novo, não é filho de Deus. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito
está vivo por causa da justiça. Qual é a posição do homem em relação à palavra, ao que Deus diz, à lei dele? O homem sem Deus, ele não se submete à lei de Deus. Ele se opõe à lei de Deus. Ele é contrário ao que Deus estabelece em sua palavra. O legalista, que é aquele que tenta se justificar pela lei para ganhar de Deus alguma coisa em troca, ele também não se submete. Ele diz que faz. Ele tenta fazer, mas ele nunca vai poder alcançar. Ele não tem natureza para isso. O hipócrita diz que obedece, mas não faz. Ele finge, como o próprio nome diz, ele é um ator. E é também o libertino, aquele que diz que está na graça, ele entende o conceito de graça, mas ele ama o pecado. Então ele justifica o seu amor ao pecado, a sua prática do pecado, a sua não submissão à lei com a graça, o que é o pior dos absurdos. E nós? E nós que somos verdadeiramente filhos de Deus, qual é a nossa postura em relação à lei de Deus? Será que nós nos submetemos? Nós desejamos nos submeter? Veja o que Paulo diz, nós já vimos no capítulo 7 de Romanos. Olha o que Paulo diz em relação à lei no interior dele. Romanos capítulo 7, versículo 22. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Será que esse é o meu e o seu prazer como filhos dele? Nós sabemos que não somos salvos pela lei, a lei mostra quem nós somos, mas a lei também reflete o caráter de Cristo. E quando nós fomos salvos, nós queremos viver para a glória dele, nós queremos obedecê-lo. E como nós podemos obedecê-lo? De acordo com o que a palavra dele estabelece para nós. Olha o que o nosso irmão Martin Lloyd Jones tem a dizer sobre isto. Ele diz: o cristão tem um conceito certo da lei. Já não é correto dizer dele que ele não é sujeito à lei de Deus. Devemos expressar-nos positivamente e dizer que ele tem prazer na lei de Deus. Os seus mandamentos não são pesados, diz o apóstolo João, sobre o que o cristão acha dos mandamentos de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 3. São pesados para quem não é cristão, não são pesados para o cristão. Quem se opõe aos mandamentos não é cristão. Quem se opõe às exigências do Sermão do Monte não é cristão. Os mandamentos são uma expressão do caráter de Deus, foram destinados ao bem do homem. E por isso o cristão diz, como está no Salmo 119, 97, ó, quanto amo a tua lei. É o desejo daqueles que realmente nasceram de novo, que são filhos do Senhor, é obedecer ao Senhor. O que é viver para a glória de Deus, se não obedecer, viver em obediência? Como é que eu posso dizer que eu estou vivendo para a glória de Deus, quando a palavra diz que eu não devo mentir e que eu devo falar, deixar a mentira e falar a verdade com os meus irmãos, se eu não faço isso? Eu não estou vivendo para a glória de Deus. Como é que eu estou vivendo para a glória de Deus quando a palavra de Deus diz em seus mandamentos que eu devo amar a minha esposa e eu não estou amando a minha esposa? Como é que a palavra de Deus diz quando ela ensina que aquele que antes roubava deve agora trabalhar e eu não faço isso, eu continuo com as mesmas práticas? Eu não estou vivendo para a glória de Deus, eu não tenho prazer no Senhor, eu não me submeto à lei dele. Se nós somos filhos, nós desejamos nos submeter a ele. Quem vive na prática do pecado ou é dominado, não pode agradar a Deus. Mas quem tem o Espírito Santo, quem é filho de verdade, deseja agradar ao seu Senhor, ao seu Deus, deseja viver para a glória dele. A evidência número 3 de que nós somos filhos de Deus é se nós vemos transformação em nossas vidas. Será que nós podemos ver o Espírito agindo em nós?
Essa posição não quer dizer de forma alguma uma postura orgulhosa, soberba. Eu me lembro que conversando uma ocasião com uma cristã, e ela disse que eu a perguntei se ela tinha a certeza da vida nova dela em Jesus, e ela disse: se você não vê a minha vida? Depois, considerando, se eu fosse tomar por base a vida dela, eu não podia dizer que ela era uma cristã. Nós não podemos nos basear no que nós fazemos, no que nós deixamos de fazer. Não, nós somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo, pelo que Ele fez, Ele revelou para nós. Mas aí nós podemos olhar para nós e ver se aquilo que nós professamos, se o Senhor que nós confessamos, realmente tem transformado as nossas vidas. E é o que o texto vai dizer aqui em Romanos, no capítulo 8, os versículos 11 a 13. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aqui Paulo está deixando claro uma condição: se o Espírito habita de verdade em nós, há então um resultado. Qual é o resultado? Continuando: aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, se o Espírito habita em nós, condição, há um resultado, que é aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja, quem faz? Aquele que ressuscitou, que é o Espírito, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito em nós vai transformar as nossas vidas. É claro que o significado aqui tem implicação para a glorificação. Um dia nós receberemos um novo corpo. Teremos nossos corpos transformados e estaremos numa realidade onde não vai haver mais pecado. Mas o Espírito vem transformar a nossa vida agora. Ele vem tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. A nossa relação não é com o faz ou deixa de fazer, não, é com o Espírito. Mas o Espírito Santo nos dirige para que nós obedeçamos ao Senhor. Versículo 13. Se, olha a condição novamente, e aqui é a propensão para o pecado, a palavra carne aqui. Se vocês... Isso implica que nós somos responsáveis. É o Espírito quem faz, mas nós somos responsáveis. Viverem de acordo com a carne aqui é propensão para o pecado. Se nós, ainda que como cristãos, vivermos com a propensão, nos satisfazendo os desejos da carne, nós vamos morrer. Vocês morrerão. Estaremos separados, morte é separação. Mas, se pelo Espírito, é o Espírito que faz, fizerem morrer os atos do corpo, o resultado é que vocês viverão. Então, o texto mostra de maneira clara, nós somos responsáveis. Se nós vivermos segundo a carne, somos nós que optamos por isso. Se nós optarmos em vivermos para o Espírito, no relacionamento com Ele, então Ele vai nos conceder a vitória. Nunca diga, olha a minha vida. O próprio Paulo não se julgava, como nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículos 3 a 4. Porque pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Eu não me baseio no que eu faço, no que eu deixo de fazer. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. É o Senhor quem me julga. Então não é, olha, eu sou cristão porque eu faço, não, eu sou porque um dia Deus revelou pelo Espírito a minha condição de pecado, me conduziu ao arrependimento, eu recebi o sacrifício de Cristo. E agora Cristo tem feito algo em mim, Ele tem tratado comigo. Mas quem me julga, quem sempre vai me julgar, quem sempre vai me justificar é o Senhor. Eu não tenho que apresentar as minhas credenciais.
Paulo está dizendo: você crê de verdade? Então quem está em você, o Espírito Santo, vai operar em sua vida. Um pouco em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer quem que faz, quem começou, quem dá continuidade a essa obra, é o próprio Senhor. Eu estou convencido de que quem que é esse aquele? É o Espírito, que começou a boa obra em vocês. O novo nascimento, quando nós nascemos de novo. Por isso que vai haver um processo, um crescimento. Nós não podemos medir isso, mas todos aqueles que creram verdadeiramente vão crescer no relacionamento com o Senhor. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Quem vai completá-la? Nós? Não. Ele em nós. Paulo está falando do processo de santificação. Se eu pecar, eu sou o responsável. Não foi porque Deus não quis, mas porque eu não quis. Eu sou responsável pelo meu pecado. Eu optei por pecar. E vou sofrer as consequências. Agora, se houver vitória, a vitória não é minha, a vitória é do Senhor. Se me for concedida a vitória, o Espírito é que me capacitou a viver, a dar aquele passo em direção a Ele, na vitória que Ele mesmo me concedeu. Ninguém pode dizer que pecou porque Deus quis. O pecar é exclusivamente nosso. Ninguém pode se vangloriar da vitória que Deus lhe deu. A vitória sobre o pecado é exclusivamente dele. Olha o que Paulo, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele escreve logo depois de dizer que não julgava a si mesmo. Quem é que fez você superior aos outros? Você está se achando. Eu sou melhor, olha quem eu sou mais espiritual, olha o que eu faço. Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? As vitórias não são do Senhor? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? A vitória, a honra e a glória pertencem ao nosso Deus. Nós devemos ter muito cuidado com a soberba, como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, aquele que pensa, eu sempre entendi aquele que está em pé, não, aquele que pensa estar em pé, é melhor ter cuidado para não cair. Por isso, diante destas verdades, o nosso clamor é: Senhor, me capacita, porque eu não posso. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor habita em mim pelo Teu Espírito Santo. Então, me capacita, Senhor, a viver de maneira que o Senhor seja honrado, glorificado, a viver, Senhor, como Teu Filho, Pai. Você tem visto vitórias? Glórias a Deus. Quer andar em vitória? Faça no poder do Espírito morrer os atos do corpo. Pelo Espírito, o Espírito em nós, Ele nos dará vitória e nos fará o morrer de Cristo nos atos do corpo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, mostra isso de maneira clara. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito. Nós nascemos do Espírito e agora somos chamados a viver no Espírito. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum, em hipótese alguma, satisfarão os desejos da carne. Quando nós não estamos no Espírito, não estamos vivendo em comunhão, vivendo em intimidade no Espírito, nós vamos ceder aos desejos da carne. É impossível que isso não aconteça. Agora, é possível nós não cedermos. Se nós vivermos pelo Espírito, é possível e que nós jamais cedamos aos desejos da nossa carne. Como viver, andar no Espírito e fazer morrer os atos do corpo na prática? Como é que isso acontece em termos práticos?
Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo, ou seja, não sobra nada para as outras coisas, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, que honra a Deus, tudo que for justo, que for honesto, que for correto, tudo que for puro em relação às questões morais, à sexualidade, tudo que for puro, em pensamentos, em atos, em palavras, tudo que for amável, digno de afeição, tudo que for de boa fama, que não vá denegrir. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, que exalte o nome do Senhor. Seja isso, que ocupe o quê? O vosso pensamento, a vossa mente, que ocupe a vossa vida, que ocupe a nossa vida. Se nós andarmos assim, isso significa andar em espírito, então nós não vamos ceder, nós não vamos perder, nós não vamos dar vazão aos desejos da nossa carne ou à propensão da nossa carne. Quando nós olhamos para a igreja evangélica de hoje, para as ações do Espírito Santo, será que é isso que nós temos visto? Não, não é. Eu não vejo. Tem barulho, tem muita distorção bíblica, tem glória para o homem, tem muita mistura, mas eu não vejo esse andar no Espírito descrito na palavra. É este andar no Espírito, é este estar cheio do Espírito, é esse estar batizado no Espírito que eu quero. Andar para a glória dele em santidade, de maneira que ele somente seja honrado. Substitua tudo aquilo que não serve para andar em Espírito. Troque. Vá além das obras da carne. Às vezes algumas coisas que nós fazemos, lemos, assistimos, ouvimos, nem seja pecado, mas não vai trazer edificação, não vai trazer andar no Espírito, então substitua. Nós podemos substituir isso. Tira tudo aquilo que não edifica, tudo para a glória de Deus. E aí nós não vamos ceder mais aos desejos da carne. Isso não é radicalismo? É claro que é. É uma vida radical para o Senhor. Não um radical que está aí com barulho, não. Uma radicalidade santa. Um viver de santidade para a glória dele, que é capacitado por ele, pelo Espírito que em nós habita. Não é fazer, por favor, entenda. Não é fazer para que sou salvo, mas porque eu fui salvo. Crescimento, santificação e perseverança são consequências da genuína justificação, são consequências da genuína filiação de Deus. Se eu sou filho, ele vai formar o filho dele, pelo Espírito dele que habita em nós, na minha vida, no meu viver. A quarta evidência de que nós somos filhos. Você tem convicção do seu novo nascimento no seu coração? Você tem aquela certeza no seu coração? Eu não posso ter essa certeza? É claro que eu posso. É uma evidência de que eu nasci de novo, pois ela me foi dada em Cristo. E essa salvação, de maneira clara, está descrita, a certeza que nós temos está descrita no texto que nós vamos terminar em Romanos capítulo 8, os versículos 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem dirige a nossa vida como filhos é o Espírito Santo. Se eu sou guiado pelo Espírito, então eu sou filho. Mas como é que isso se apresenta? Não há como provar isso. Não tem como provar que o Espírito habita em mim, mas eu creio porque Ele me concedeu essa revelação. Eu tenho certeza absoluta.
Se essa certeza é absoluta e é verdadeira, então essa vida que está em meu interior vai me dirigir, vai me capacitar a viver para Ele mesmo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Nós não precisamos ter medo, nós não temos medo de Deus. Há temor, há respeito ao nosso Deus, mas não medo. Nós não precisamos temer porque nós somos filhos agora. Mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, meu papai. O próprio Espírito, versículo 16, o próprio Espírito de Deus testemunha ou testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É essa certeza, que é essa evidência que nós estamos tratando. Você tem convicção no seu interior de que é uma nova criatura, de que se você partir dessa vida hoje, você vai estar na presença de Deus, não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas porque Ele um dia revelou a sua natureza de pecado. Você arrependeu-se movido pelo Espírito e recebeu o sacrifício de Cristo. Você tem convicção disso? Então você é um filho de Deus. Versículo 17: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos. O que fica evidente? Que os que não são guiados pelo Espírito não são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Nós já vimos algumas vezes isso não é verdade de acordo com a palavra revelada pelo Espírito. A palavra diz que só aqueles que são guiados pelo Espírito, que tiveram a revelação do Espírito de sua condição e que receberam a Cristo, nasceram de novo. Não são os que obedecem a tudo que são filhos. Nós não somos impecáveis. Não existem tais cristãos que obedecem a tudo. Todos nós, ainda que salvos pela graça, somos pecadores. Salvos pela graça, que estamos sendo tratados, que Cristo está sendo formado em nós, mas ainda nós tropeçamos, nós caímos. Não significa perfeição, significa ser guiado pelo Espírito. Os que nasceram de novo do Espírito são filhos de Deus. E isso só acontece por revelação. É algo pessoal, intransferível, humanamente inexplicável, não palpável, mas real na vida de todo aquele que crê nele.